pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é a Nai. Então hoje é o fechamento do mês de agosto. Aí eu quero mostrar pra vocês um balanço, né? O que eu li, o que eu estou lendo, os livros novos que eu adquiri também, filmes que eu assisti e músicas também. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal, que deixaram a inscrição de vocês, que estão curtindo e também comentando aqui. Muito obrigada mesmo. Cada ato que vocês fazem é muito importante para mim e também para o desenvolvimento aqui do canal, para levar literatura e leitura para mais pessoas, para que mais pessoas possam também ter o gosto e prazer de ler. E também eu quero conversar com vocês a respeito do Apoia-se. Eu não sei se você sabe, mas o Apoia-se é um financiamento coletivo, né, onde as pessoas podem financiar, investir, acreditar no trabalho de um determinado produtor de conteúdo ou de uma pessoa que fala na internet. Eu tenho um link, eu vou deixar aqui embaixo, sempre fica no primeiro link da descrição do vídeo, e você pode estar me apoiando com qualquer valor, e você pode apoiar de forma recorrente, ou seja, todos os meses, ou você pode me apoiar em um único mês, de forma única, não tem problema também. E aí, se você quiser, por exemplo, neste mês e no outro não, mas no outro sim, você também pode. Ou todos os meses, também pode. E aí fica ao seu critério. E aí eu fiz esse link para que possa cada vez mais, né, estar ajudando aqui no desenvolvimento do canal. E também para que possa estar sustentando este trabalho que eu desejo que seja que tenha longevidade, que tenha sustentabilidade, consistência e durabilidade e muito conteúdo bons, né? Conteúdos bons. Então, eu acredito que é isso aí. E aí, um outro recado também se você gosta desses vídeos, compartilhem com pessoas que gostam de ler, que gostam do mundo da leitura. E muito obrigada novamente por você estar aqui e por você ser inscrito, interagir, visualizar o vídeo, deixar sua curtida. E os vídeos são todas as terças-feiras, pessoal. Então, são todas as terças, não tem um horário definido, mas sempre às terças-feiras os vídeos vão ao ar aqui no canal. Bem, sem mais delongas, então quero mostrar pra vocês os livros. Deixa eu só tirar ele daqui. O livro, na verdade são os mesmo. Os livros que eu li. Então, os livros que eu li foi História do Verdadeiro Simplício. Se não me engano, acho que eu li ele em agosto mesmo. Foi em agosto, de George Sand. Aqui, então, a gente tem a história de um menino chamado Simplício. Simplício é um menino muito franzino, não gosta de entrar em confusões, é um menino ético, moral, não gosta de fazer o mal para as pessoas. Mas, infelizmente, ele veio a nascer em uma família que é totalmente ao contrário a ele e que ensina totalmente o errado para ele. Então, roubar é normal, furtar é normal, falar mal dos outros é normal, bater nas pessoas é normal. E aí tem uma passagem aqui que o Simplício ele acaba fugindo para uma floresta onde ele vai encontrar um zangão. E esse zangão, ele vai acabar adotando o Simplício, mas futuramente aqui na história. E aqui a gente tem um contraste, né? Como se fosse de fábula. Fábula, sempre existe um ser inanimado ou um ser irracional que fala e que dá lição de moral para as pessoas. Aqui nesse livro também é dessa forma. Então a gente tem as fadas, o zangão, a abelha, mariposa também. Então os animais falam com as pessoas e os animais viram pessoas também, principalmente esses insetos, como o zangão, a abelha e dessa família. Mas acaba que eles são ao contrário e o Simplício se infiltra nessa família. Zangão depois acaba se revoltando contra o Simplício. E aí existem 2 capítulos neste livrinho, que é quando o Simplício se atira na água por medo de se afogar e quando o Simplício se atira no fogo por medo de se queimar. Então, uma breve história também aqui fala muito sobre dá muitos respaldos para a política, né, sobre governos e também sobre a simplicidade da vida, sobre família
sobre valorizar aquelas pessoas que estão ao redor. E eu quero muito vir aqui conversar com vocês sobre esse livro, porque é um livro destinado para crianças, mas eu gostei muitíssimo desse livro, apesar de eu já gostar de literatura infanto-juvenil, mas tem muitas mensagens subliminares aqui, inclusive filosóficas também. Eu gostei bastante. Então, é isso aí. Então, eu li A História do Verdadeiro Simplício e também eu li, do autor Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, este livro extremamente importante na literatura brasileira, um livro clássico da nossa nacionalidade. E esse livro eu acho muito bacana que, não sei se eram os maiores, a maioria dos livros antigamente, mas dessa coleção aqui, que é do Grandes Obras da Língua Portuguesa, texto completo da obra, no final tem o Saiba Mais. E aqui a gente tem a descrição de cada personagem, a sua personalidade, o enredo, um resumo também. Eu não li antes de terminar de ler a obra. Então eu li, na verdade eu nem terminei de ler toda a obra, são umas 5 ou 6 páginas de explicação sobre o livro para você se aprofundar um pouco mais. Ou como é um livro, né, bem conhecido aí, A Escrava Isaura, muitas pessoas às vezes têm medo de já começar na leitura. Então aqui esse Saiba Mais é para você se preparar até mesmo para a leitura. E aí, não sei se vocês se recordam na escola de vocês, mas na minha era assim. Às vezes os alunos vinham aqui atrás, ó, às vezes tinha uma prova, alguma coisa do tipo, só para saber mais, e não li o livro todo, só li o Saiba Mais. Alguns se davam bem, outros se davam mal, mas eu acho útil esse Saiba Mais, mas eu resolvi lê-lo somente após eu terminar de ler toda a obra. E ainda eu vou ter que continuar lendo. É bem curtinha, né? Somente umas 6 páginas que tem aqui. Mas então, aqui a Escrava Isaura se trata então de uma escrava chamada Isaura. Ela teve a sua mãe, era afrodescendente, e o seu pai era um português. E o pai da Isaura, como ele era um português, então ele era livre. Então ele não era escravo de senhores. O que aconteceu foi o seguinte, ele se apaixonou então pela mãe de Isaura. E a mãe de Isaura, como era negra, então ela tinha que trabalhar como uma escrava. E o pai da Isaura, ele era o feitor da fazenda do dono da escrava, que era a mãe de Isaura. E o que acontece é o seguinte, como eles se apaixonaram, então o feitor ficou com muita raiva, muito furioso, porque, na verdade, o dono da fazenda ficou muito furioso com o feitor por ter gostado da escrava. E aí, como ela engravidou, a mãe da escrava Isaura engravidou, então, no caso, ele acabou cada vez mais colocando ela para fazer atividades laborais indevidas, mas para pessoas que tinham um porte para poder fazer, ou até mesmo com muita sobrecarga. E ela acabou vindo a falecer. E aí, essa escrava, a Isaura, como seu pai era mais claro, sua mãe era negra, ela puxou o pai. Então, ela saiu com traços finos, com o nariz bem arrebitado, com os traços dela, tudo era muito realçado, muito fino, muito bem traçado e marcante, mas com o olhar também, com o rosto com traços angelicais. E aí, o que a denunciava em ser uma descendente, uma afrodescendente, era as pessoas que a conheciam, inclusive tem uma moça aqui também que não gosta muito da Isaura, chamada Rosa, e o que também a identificava como descendente afrodescendente era uma pinta muito grande que ela tinha no rosto, se não me engano, era na testa, no meio da testa. E essa pinta a identificava para quem a conhecia, e é um contraste, né? Ela branca, então mais branca, né, do que negra. Então ela branca com uma pinta bem escura, bem preta, denunciando
na sua face. Então teve ali um contraste. Acho que o Bernardo Guimarães colocou isso aqui de propósito. Porque, ou seja, embora você seja de pele clara, ele queria dizer isso pra gente, embora você seja de pele clara, ali existe no seu sangue aquela pinta, né, que representava, então, a linhagem da mãe da Isaura. E aqui também existe o Leôncio, né, que a gente conhece, um homem muito malvado que corre atrás da Isaura. A Isaura achava que quando ele casasse, ele ia esquecê-la, mas foi muito ao contrário. Então ele perseguia ela de forma ferrenha e não deixava essa menina quieta. E aí a Isaura foi criada pela mãe de Leôncio. Então ela foi criada como uma filha, só que ela não abria mão da companhia de Isaura. Então ela não quis dar a carta de alforria a Isaura enquanto em vida. O que eu acredito é que ela poderia ter dado, mas Isaura ia continuar com ela se ela tivesse pedido, não precisava ter deixado a menina. E outra questão também desse enredo dessa história é que o pai da Isaura sempre levava a quantia que o comendador tinha falado que precisava para aforrá-la, né, para dar a carta de alforria para a filha dele, para Isaura. Só que ele sempre aumentava. Então, eram somas exorbitantes aqui pra gente hoje, talvez possa ser um valor de uma pessoa bem elevada de vida, né, ou rica, ou milionária. E ele sempre conseguia essa quantia, ele trabalhava muito, vivia na escassez, para que pudesse, então, resgatar a sua filha, porque ele sabia dos riscos que a Isaura estava correndo. E então, eles decidem, como o comendador não dá liberdade para Isaura, eles decidem, então, fugir. E aí eles fogem lá para o Recife, no Maranhão. Só que Leôncio acaba encontrando Isaura e aí retorna Isaura novamente. Só que quando eles estavam lá no Recife, Isaura acaba conhecendo um rapaz chamado Álvaro. E o Álvaro faz de tudo para salvar Isaura, então, das mãos aí do seu senhor. E aí a gente vai ver o final na nossa resenha. Vou deixar o link aqui embaixo assim que eu der resenhar, para vocês, então, estarem acompanhando este livro. Bem, então, estes foram os livros que eu li. E os livros que eu estou lendo é este aqui, o Agnes Grey, de Anne Brontë. Esse é um livro da coleção Irmãs Brontë. Tem um pouquinho de erro de português, mas é uma leitura muito boa. Estou gostando muito do livro. A diagramação também está muito boa. Então, estou lendo este livro. Eu não gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo, mas quando precisa, aí eu leio. E também estou lendo Amor como Estilo de Vida, de Gary Chapman. Ele é autor das 5 linguagens do amor. Tem 5 linguagens, 5 tipos de linguagem. Atos de serviço, de presentes, qualidade de tempo, você fazer uma linha companhia, tem umas 5 aí. Se vocês darem uma olhadinha, até mesmo no YouTube, com certeza vocês vão encontrar também muita coisa falando sobre isso aqui. E aí, eu quero mostrar pra vocês os livros que eu quero ler. Bem, não é uma promessa, mas eu quero ler, que é, então, Uma Breve História da Literatura, de John Sutherland. Aqui ele vai contar um pouco pra gente, vai passando, então, pelos maiores clássicos da nossa literatura, como Orgulho e Preconceito, Odisseia e tantos outros livros que ajudaram a estruturar a literatura que hoje a gente conhece. Então, Uma Breve História da Literatura, além dele passar também por esses clássicos, ele vai esmiuçá-los, pesquisando um pouquinho sobre a vida do autor, falando como que o autor estava ao escrever a obra. Então, eu quero bastante ler esse livro e parece que vai ser muito construtivo. E aí, eu também quero ler um livro que tem um filme, um dos meus filmes favoritos, que é, então, O Livro da Selva. Esse livro é do Mowgli. Então, não sei se vocês conhecem, tem o Bagheera, o Shere Khan. O Shere Khan não gosta do Mowgli, porque eles estavam na selva e aí a família, um grupo, né, de pessoas entraram para explorar a selva.
E aí existem 3 leis que regem a selva, que não pode matar o gado dos homens, ou seja, não pode matar as vacas, não pode... agora eu esqueci das outras. Deixa eu ver se aqui na frente fala. Eu não sei, mas eu esqueci. Mas no filme, inclusive tem na Netflix, fala sobre as 3 regras. Mas, enfim... Deu um branco agora, mas esse livro, então, eu quero bastante ler. Ele veio num box que eu comprei, acho que 4 livros por R$20, eu fiquei super feliz. A única questão é que a fonte é bem pequena e as folhas são brancas. Mas, pra mim, tá tudo ok. Como é um livro que eu gosto, na verdade, como é uma história que eu gosto, eu tenho expectativa sobre esse livro e eu quero ler. Então, ele está aqui. E, em seguida... eu tenho, então, O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. E eu não tenho só nessa edição. Opa. Essa edição aqui, ela é a de bolso. Inclusive, tem a fotinha do Camilo. E aqui atrás, a letra dele e a escrita dele. Bem, aqui esse livro, ele foi muito cobrado no ensino médio. E eu não li quando eu estava no ensino médio. Inclusive... eu tenho essa edição aqui também, que não é minha, que ela é emprestada. Então, tenho nessas 2 edições. E aí, se eu me cansar de uma edição, eu passo para outra. Mas, enfim, eu quero ler, então, O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Tenho este aqui também, do Noite Sem Fim, de Sarah Morgan. Esse livro, ele faz parte daqueles livros de banca da Sabrina, não sei se vocês se recordam, mas inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre mais aqueles livros de banca que a gente compra passando pelas ruas, né, onde as pessoas ficam com as banquinhas vendendo. Eu acho super bacana esse estilo de venda de livros, eu me divirto. E, inclusive, esse livro foi uma compra desses livros de banca. E aquele livro, Pé de Clerc Haha, que eu resenhei aqui no canal, também foi de banca. E tem também o Perdão, a Cura das Emoções, do pastor Hernandes Dias Lopes. Inclusive, o Hernandes tem muitos ensinamentos aqui no YouTube, gosto bastante mesmo. E aqui, ele também já falou em um sermão dele sobre perdão. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem. E aqui ele vai esmiuçar um pouco a mais a respeito aí do perdão. É um livro bem fininho. A diagramação é muito boa. Então eu quero lê-lo. Esse livro eu comprei de presente pro meu esposo, mas eu vou ler. E, fechando então com chave de ouro, eu tenho então Contentamento, da autora Nancy Wilson, que ela vai falar sobre, para as mulheres, sobre o contentamento. Como que é viver feliz com aquilo que você possui, mediante o que Deus diz para nós mulheres. Então, também estou com expectativa, além dessa capa ser muito linda. E esse livro faz parte, acho que, de um trio. Acredito que é isso mesmo. Um estudo para mulheres de todas as idades. Então, tem este aqui. E aí... também quero mostrar para vocês, então, sobre onde que eu estou na Bíblia, que eu havia conversado com vocês em alguns vídeos para trás, que eu estava, então, lendo a Bíblia toda. E aí, nesses vídeos de fechamento, eu sempre falava com vocês onde eu estava, o que eu estava achando do livro. Pois bem, agora, hoje, exatamente hoje, eu terminei, então, o livro de Tiago. E aí, agora, então, eu vou entrar pra epístola, né? Pra carta de Pedro, do apóstolo Pedro. Enfim, tá sendo uma leitura surpreendente pra mim. Tô aprendendo mais sobre a Bíblia e também mais sobre o Criador, sobre Jesus e sobre o caráter dele também. Porque ele passou nessa terra, deixou essas cartas para nós, então pessoas que conviveram com ele escreveram essas cartas, né? Esses apóstolos. E tô gostando muito, muito mesmo, mas
sempre existem desafios. Quando você vai ler sua Bíblia, sempre vai existir desafios. A questão é que você não pode desistir. E se você não leu hoje, você pode esperar, você pode ler depois, ou ler mais tarde, ler amanhã. E aí você pode redobrar a sua leitura, se caso você estiver muito atrasado. Pois bem, e aí, para Pedro, eu sempre canto aquela musiquinha, na verdade sempre vem na minha mente, eu não sei se vocês já ouviram. Eu ouvia muito quando criança, que é aquela música Diante do Trono, que canta todos os livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Estejão, Salmos, Provérbios e por aí vai. O que acontece é o seguinte, quando eu, assim, nos livros muito pequenininhos da Bíblia, quando eu não consigo encontrar, aí vem aquela musiquinha na minha mente, aí eu, de vez em quando, eu consigo encontrar. Na verdade, quase sempre eu consigo encontrar. E deixa eu só verificar. Então, a gente tem Pedro, eu tenho Pedro, 1 João, 2 João, Judas e Apocalipse, só para ler, para que eu, então, conclua a leitura da Bíblia inteira. E aí, é o seguinte, deixa aqui embaixo para mim nos comentários se vocês topam, então, do ano que vem da gente fazer uma leitura conjunta da Bíblia. O que é que vocês acham? Eu acho muito bacana. Inclusive, tem um livro falando como entender a Bíblia, que eu quero trazer aqui também para o canal, para que a gente possa conversar. E aí, eu quero trazer por tópicos. Então, fique ligadinho aí, pode sair. E agora eu quero mostrar para vocês, então, os livros novos que eu adquiri. E em primeira mão, eu quero mostrar para vocês o Oliver Twist, do Dr. Charles Dickens. Inclusive, foi um livro, foi uma surpresa quando eu vi esse livro. Ele é quase o tamanho da minha mão. É um livro tipo de bolso. Ele é muito gordinho, eu achei ele muito fofo. A diagramação dele é muito boa. As folhas são amareladas, do jeito que eu gosto. E eu gostei bastante. Tô doida querendo... Na verdade, já comecei a ler esse livro, mas eu decidi dar uma paradinha, parei na página 32, porque eu já estava com outros planos, então, para gravar vídeos aqui no canal, para que não ficasse, então, sem vídeos. Aí eu preferi, então, abrir mão um pouquinho dele, para quando, assim que eu folgar, e aí eu vou voltar nele e vou começar, então, a trazer os diários de leitura aqui do Oliver Twist. E aí, em seguida... também de Charles Dickens, eu adquiri o Grandes Esperanças. Então, esse livro é muito conhecido no mundo dos leitores. Eu ainda nunca li nenhuma obra do Charles Dickens, mas todos dizem que são livros muito fáceis de ler. Livros de fácil compreensão, uma boa tradução, principalmente os da Penguin, o pessoal fala. E aqui, o Charles Dickens, ele colocou, então, um final. Só que, como os críticos acharam que o final estava muito triste e tudo mais, então ele decidiu mudar o final. E aqui está esse final, o qual ele mudou e o qual ele tinha colocado na sua primeira edição. Então, tem este livro aqui também. E, para completar, tem, então, Homero, da Ilíada. Esse livro foi o livro que fundou, então, a literatura ocidental. Então, é um livro que aqui, pelo menos, tem mais de 100 páginas falando sobre o livro, explicando sobre os personagens, que eu acho muito interessante, porque é um livro que não é algo que nós vivenciamos, como guerras, como a mitologia e coisas do tipo. Então, inclusive, eu até coloquei, esses azulzinhos são todos porque são estudos que estão aqui no livro, textos de apoio. E esses verdinhos, assim como eu coloquei nos outros, a cada 100 páginas eu coloquei, então, para que fique um pouco mais até organizado. E aí vai uma dica para você não ficar levando um marcador, uma flagzinha para todos os lados. Você pode colar aqui, ó, sua flagzinha aqui no livro, que aí depois você só tira e coloca, então, no livro. E, não menos importante... tem este aqui também, o Cranford, da Elizabeth Gaskell. É um dos principais romances da autora e eu achei essa capa extremamente linda.
muito linda mesmo. Deixa eu ver. Ah, não, pera. Essa edição é da editora La Fonte. Diagramação muito boa também. Bem espaçosa, bem apetitosa aos olhos. E a La Fonte sempre tem esse modelo, então, parece que de publicar os livros dessa forma, nesse formato do livro. Mas a diagramação é muito boa dessa editora. Então, tem esse aqui também. E aí, eu acabei já mostrando pra vocês, então eu também adquiri esse post-itinho, essas flags. Pra poder estar colando, tava em falta aqui. E também comprei alguns marcadores de texto. Pois bem, pessoal, então mostrei aqui os livros pra vocês, né? Pra vocês saberem um pouquinho do que eu li. E eu quero muito ler todos esses livros. Mas, como a vida nem sempre coopera, nós precisamos ter paciência para poder conseguir ler o maior número de livros possíveis e conseguir reter o melhor deles também. Pois bem, então, após mostrar todos esses livros, então eu quero conversar com vocês sobre as músicas. Bem, as músicas que eu ouço e que eu gosto de atualizar estão aqui embaixo na minha playlist. Inclusive, eu atualizei foi esse mês. Então, tem muitos vídeos não, tem muitas músicas legais. Inclusive, eu coloquei de uma valsa que eu gosto bastante. Eu sempre, quando eu vejo, o YouTube me sugere, eu sempre vou lá e vejo aquela valsa. É muito linda. Depois vocês clicam aqui embaixo, ela vai estar, eu acho que na última, depois pra vocês verificarem. Eu acho, na verdade, eu acho ela o máximo. Então, eu vou deixar o link aqui das músicas aqui embaixo. Inclusive, tem do Daniel Souza, tem do Renascer Price, tem de outras também que eu acabei esquecendo. Tem da Gabriela Rocha. Então, eu atualizei aqui pra ficar bem bacana. Eu queria atualizar com o Richard Clay Reichman, esqueci o nome, mas ele toca um piano maravilhosamente. E aí, os filmes, pessoal, não sei se vocês sabem, mas na Netflix já está disponibilizado o Jurassic World, um novo filme que eles lançaram. Não sei se é o 4º ou 5º filme falando sobre os dinossauros do Jurassic. Mas, enfim, eu gostei muito desse filme, amei de verdade. Na verdade, eu gosto do Jurassic, só que eu gosto do Jurassic com o Owen. Então, com o Owen e com a... esqueci o nome dela agora. Ela tem um cabelo ruivinho. Mas eu gosto bastante do Jurassic com eles dois. Os outros também, os anteriores, eu gosto. Mas eu gosto mais desses que tem os dois. E aí eu assisti o Mowgli também de novo. O Mowgli é um querido. Eu gosto muito desse filme, dessa direção que tiveram. Eu achei o filme muito apetitoso, muito gostoso de você estar ali assistindo. E eu acho que ele transmite os valores do livro, que já tem no livro de uma forma muito clara. Então, por exemplo, né, o urso, né, que é o Balu, ele fala quando tá treinando o Mowgli sobre as leis da selva. E também sobre, por exemplo, de Mowgli não se envolver com os macacos, que os macacos não sabiam falar, que eles eram traiçoeiros. Então, você acaba fazendo ligações com muitas coisas. E, por exemplo, o Mowgli sempre tem o Bagheera pra ajudá-lo. Então, eu gosto muito dessa amizade. O Bagheera chama ele de irmãozinho. Eu gosto bastante. Então, se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo bastante, que é um dos meus favoritos da vida. E aí, também assistimos o Rango. O Rango é um largato muito atrapalhado e que ninguém dava nada por ele, mas ele contou umas mentiradas que o pessoal começou a gostar dele. E aí chegou uma cobra, acho que foi uma sucuri, acho que foi uma piton. Uma sucuri. Não, foi uma cascavel. E acabou desarmando todas as mentiras e falou todas as verdades para aquele pessoal. E o que acontece é o seguinte, naquela aldeia a água estava acabando. E aí, o pessoal, e a água ficava com um banco, né? O prefeito mandava no banco e tudo mais. E a água estava acabando, só que não queriam dar água, né,
pro pessoal da aldeia, pra comunidade. Então, os pessoal tava ficando descontentes com a situação em que eles estavam. E com razão. E o Rango, como ele ficou muito chateado quando ele foi desmascarado, então ele acabou indo embora, depois voltou, mas ele voltou e trouxe a água. Então eu achei isso muito bacana, porque embora com as dificuldades que ele teve, com a vergonha, teve que lidar talvez aí com o remorso, porque ele contou muitas mentiras para aquele povo, ele voltou e trouxe o que o povo precisava. Então aí eu gostei bastante da liderança dele. A liderança dele também não era algo impositivo, né? Ouvir as pessoas também. Eu gostei bastante desse filme também. É um desenho, na verdade, né? Mas eu gostei bastante. Então, pessoal, acredito que é isso mesmo que eu havia para falar com vocês. E o que acontece é o seguinte. Provavelmente, então, eu vou trazer alguns devocionais aqui pro canal. Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou postando cada vez mais as atualizações aqui no canal para vocês verificarem. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Vou deixar algumas indicações de vídeos para você. E assista outros vídeos aqui do canal que o YouTube recomendar aí para você. E também entre aqui no canal para você assistir outros vídeos que possam aí acrescentar na sua vida. Muito obrigada por você ter assistido. A gente se encontra então no próximo vídeo.